é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo. O Cristo, Cordeiro eterno de Deus, imolado desde antes da fundação de qualquer mundo ou universo, manifestado nesses dias para a nossa liberdade. Eu quero ler no segundo livro de Crônicas, portanto no Velho Testamento, no capítulo 26, que fala do reinado do rei Uzias. É um texto cuja narrativa paralela você encontra também no segundo livro de Reis, no capítulo 15. E esse Uzias, rei de Judá, filho do rei Amazias, que for alguém que quis andar com Deus, depois voltou atrás e cometeu idolatrias, e em razão disso, em indo à guerra, foi derrotado e finalmente morto. Mas entrou para a história como alguém que, tendo posto a mão no arado, deixou e olhou para trás. Ou seja, o que se diz literalmente dele é: deixou de seguir ao Senhor. Ele deixou de seguir ao Senhor. E em razão disso veio a morrer. O capítulo 26 começa dizendo que todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei, em lugar de Amazias, o seu pai, esse que eu falei que tergiversava, e morreu na tergiversação. Então, Uzias fez muitas coisas. Claro que de início aos 16 anos eram os seus ministros que faziam. Mas fez coisas que o povo gostou e que eram necessárias, de modo que ele cresceu e se expandiu, teve a assessoria da mãe e de algumas pessoas responsáveis, e o verso 4 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, de acordo com as coisas boas que ele tinha visto o seu pai Amazias fazer. Ou seja, ele estava tentando imitar o que de bom ele tinha para receber, processar e viver como herança dos melhores dias e da melhor consciência que o seu pai tivera. Ele tentou suprimir da memória toda a idolatria e toda a loucura e surto do seu pai, fez um filtro, melhores momentos, é isso que vai me estimular, é assim que eu vou viver. E o verso 5 diz que ele também se propôs a buscar a Deus. Nos dias em que Zacarias, que era um profeta entendido, cheio de discernimento das visões de Deus, nesses dias ele se colocou a buscar o Senhor. E à medida em que ele buscava ao Senhor e tentava entender e discernir o significado da palavra e da vontade de Deus para os homens, se diz que ele prosperava. Na mesma medida, quanto mais se entregava a Deus com a melhor consciência, produzindo os melhores frutos e práticas, mais naturalmente a sua vida prosperava. E ele então também derrotou os filisteus, as suas principais cidades, colocou todos os seus inimigos imediatos sob
condicionamento de modo que ele perdeu o poder de ser atacado pelos inimigos históricos, especialmente os filisteus. E os que viviam nas montanhas de Amon, no Mar Vermelho, na fronteira com o Edom, com o Egito, os amonitas deram presentes a Uzias, trouxeram agrados para ele, porque a fama dele se espalhara para todo lado, como a fama de um rei forte. Então ele edificou muitas outras coisas mais, que só o enalteciam e engrandeciam o seu reino e o seu poder. Ele tinha um exército, uma tropa de elite especialíssima, considerada quase não derrotável. E também um exército de guerreiros em tempo integral, treinados de dia e de noite, de mais de 307 mil homens preparados dioturnamente para qualquer peleja. E faziam guerra com grande poder. E até então eram invencíveis. De modo que Uzias lhes aparatou com escudos, lanças, equipamentos, armas de última geração, e eles ficaram mais fortes ainda. E Uzias desenvolveu uma grande estratégia de defesa para Jerusalém, com máquinas de invenção de homens cientistas, destinadas para ficarem em torres e nos cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras e fogo. E divulgou-se esse poder de Uzias até muito, muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Ele não fez isso sozinho, claro que não. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar. Então se diz que a mãe dele estava ali, que os principais conselheiros, todos lhe deram bons conselhos, e ele teve a sensatez mínima de os atinar e de concordar com eles. Então ele prospera. Mas no meio disso ele disse: eu quero ser alguém cuja marca é a de uma pessoa que conhece Deus e busca Deus. Pede ajuda a Zacarias, que era homem cheio de luz e de discernimento sobre a palavra de Deus. E Zacarias o ajuda. Além disso, ele se organiza e se torna não só o rei da possibilidade de atacar, quanto de defender. E as suas obras se tornam famosas e o seu poder é louvado em muitos lugares, porque ele fora maravilhosamente ajudado. Todo mundo ajudava Uzias, até que Uzias se tornou forte e achou que ele era o senhor da sua própria força. Até que Uzias se tornou forte. Até que Uzias se tornou forte, ele foi extremamente ajudado por todos. Você conhece, ou já teve, ou tem tido, ou está tendo, a experiência de ser colocado em alguma coisa muito maior que você, ter sido herdeiro de um grande problema, como foi o caso de Uzias, que herdou um reino quebrado, falido, desmoralizado, aos 16 anos. De modo que eu pergunto a você, você já teve a experiência de ter recebido algo que na chegada era um peso esmagador, mas houve boa vontade
inexplicável boa vontade de todos os lados. De modo que você não só superou, mas você cresceu, você entendeu que andar com Deus e andar de modo reto seria o que lhe daria segurança na vida e poder, e buscou fazer assim. E tanto mais quanto assim tenha feito, mais ajudado foi por outros, mais colaboração, até que o coração se sentiu forte. Ah, eu sou forte. Aí começa aqui uma adversativa, um mais. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Mas, havendo-se fortificado, ensoberbeu-se, exaltou-se, arrogou-se, surtou o seu coração para a sua própria ruína. É a soberba, da qual praticamente ninguém escapa. Pessoas que não tinham nada, que são colocadas de repente diante de uma oportunidade que a transformam, sendo ajudadas de todos os lados, e que no processo entendem, se quebrantam e buscam a Deus com sinceridade, entregam-se a um caminhar reto, o que suscita muito mais gregariedade de outros que vêm ajudar, e que ajudam efetivamente você a crescer, a prosperar, a se desenvolver, até que você se torna tão famoso, tão simbolizante de bênção e de prosperidade, que as pessoas dizem: você é o homem abençoado. E o seu coração não sabe viver com isso. Não sabe ser forte. Não sabe ter poder, não sabe ter possibilidades, não sabe ter oportunidades, não sabe ser bonito, não sabe ser inteligente, não sabe ser culto, não sabe ter força, não sabe conseguir. Porque quando consegue, quando cresce, cresce contra si. Ou seja, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Porque decidiu que agora ele não precisava de mais ninguém. Tanto é que ele não precisava de mais ninguém, tão arrogante ele ficou, que ele entrou no templo, pegou um incensário para a cerimônia do ritual do templo, e ele disse que ele mesmo agora seria rei e sacerdote de si mesmo. E entrou e disse: eu farei tudo, eu serei a união dos poderes, eu agora sou rei e sou o sacerdote, eu oficio os cultos neste templo, que, por assim dizer, também era dele. Mas ele foi enfrentado com a maior firmeza. Houve homens como Azarias que resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete fazer isto. Não compete. Tu não foste chamado para isto. Tu tens que entender teu limite. E tu não entendeste o teu limite. Por isso tu transgrediste. Isso não te trará honra nenhuma, só te trará malignidade. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para Uzias e olharam, e eis que Uzias estava leproso. De súbito apareceu a marca intensa
da lepra na sua testa e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair correndo, visto que verificara que o próprio Senhor o ferira por causa da sua arrogância. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Foi excluído da presença de Deus, porque o seu coração se exaltou. Esse é um fenômeno interessante. Ele tinha sido filho de um homem que servira a Deus e se exaltara, e na soberba do seu crescimento transgredira contra Deus e o deixara e se entregou inclusive à idolatria. Por causa disso, seu pai é removido soberanamente antes da hora e vai a uma guerra que não deveria ter ido e morre. Então o garoto de 16 anos, Uzias, é feito rei no seu lugar. E durante os primeiros anos da vida, com toda a ajuda de todos os que bem intencionadamente convergiram o seu desejo na intenção de ajudá-lo, ele cresceu e recebeu reconhecimento. E então, quando se tornou inegavelmente forte, enquanto ele também buscava ao Senhor, buscando andar em caminhos retos, de súbito na sua grandeza ele se ensoberbece. Essa é uma coisa de uma sutileza extraordinária. Se a pessoa está com intenções voltadas para Deus, até o momento que, ou pela repetição de muitos acerca da suposta grandeza e singularidade do indivíduo, ou por um tropeço narcisístico, quando o coração, ao invés de olhar para o alto, olha para si mesmo e se acha lindo, se ensoberbece, se envaidece, se exalta, não diz nenhuma blasfêmia, não constitui nenhum novo Deus, não. Ninguém nem sabe do lado de fora que o coração já está todo apodrecido de soberba e de arrogância do lado de dentro. Mas aquilo que se instala do lado de dentro como arrogância, sentimento, autoexaltação luciferiana, acaba se manifestando. Ninguém consegue controlar essas síndromes luciferianas para sempre. Ninguém. Elas se manifestam. No caso de Uzias, foi esse surto de dizer: eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de Zacarias, eu não preciso dos sacerdotes, eu não preciso dos meus conselheiros, eu não preciso de ninguém. Eu sou o poder, eu sou a convergência de tudo. Sem mim eles nada são. E eu não tenho a eles dívida de explicação. O coração se exaltou desse modo, a tal ponto de que ele entra com a arrogância de um Lúcifer na casa do Senhor e desafia todos os sacerdotes que o enfrentaram então com firmeza, dizendo que o que ele fazia era loucura, que ele estava chamando juízo sobre ele próprio. Mas ele diz que não. Então, ele vê na cara dos sacerdotes o assombro unânime, porque uma lepra desabrochara na sua testa, com todas as evidências de algo assolador, que foi uma manifestação sobrenatural, porque nenhuma lepra explode assim. A dele explodiu com o volume da sua soberba,
A soberba dele evocou o volume daquela lepra, que o fez viver separado de toda a comunidade familiar e da corte e do seu povo até morrer. Porque o coração que se exalta será humilhado. E todo aquele que diz que é autossuficiente será marcado com a fragilidade de toques da vida que muitas vezes não se pode consertar e nem curar. Senhor Jesus, eu peço que essa singela palavra de lembrança, de memória, de advertência, nos traga, nos infiltre, nos plante no coração o temor do Senhor. Por favor, enche-nos do temor do Senhor, para que nós sejamos salvos do cinismo, do empedramento, da indiferença, da arrogância, dos espíritos malignos que sutilmente nos penetram, nos surtam, nos enlouquecem. Por favor, salva-nos disso, plantando em nós o temor do Senhor, que consiste em aborrecer a soberba, a altivez, a arrogância. Coloque em nós o temor do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus.